sejam bem-vindos a mais um episódio do Evcast. Para você que não me conhece, eu sou a Evelyn Quintana e hoje a gente vai falar de um assunto aí muito importante, que é um alerta para os papais, mamães, tias, para todo mundo aí que tem contato com crianças. Mas antes eu quero pedir para você se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar, porque se você chegou nesse vídeo hoje, já sabe que o assunto é importante, então vamos seguir com esse tema aí para todo mundo ficar ciente aí de acidentes domésticos com as crianças, né? E para esse assunto, eu quero que vocês recebam a minha convidada de hoje, doutora Suzana Medeiros, médica pediatra. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, bom dia. Que alegria de ter aqui. Faz tempo que a gente está tentando agendar, não é, doutora? As agendas não estão se cruzando, Não estão né? se cruzando, mas que bom que deu certo dessa vez. E a gente vai Prazer, falar eu que aí de um agradeço. assunto tão importante, né? Mas antes, quero apresentar melhor, então, a nossa convidada para vocês. Vamos lá. Doutora Suzana é médica formada pela Universidade de São Francisco desde 2009 e pediatra pelo Hospital Centro Médico de Campinas de 2010 a 2012. Atua há 14 anos como médica e 12 como pediatra. É esposa do Átila Duque e mãe da Betina, de 2 anos e 5 meses. Uma pequenininha aí, doutora. Arteirinha? Pimentinha, nossa senhora, essa é pimenta. Nessa idade, né? Mas ela tem uma personalidade super forte. Eu falo que a Betina veio para tudo que nenhum paciente me pergunta, tem dúvidas, a Betina me fez passar. Então eu consigo ajudar bem mais, graças a Deus. Eu acho que a experiência de mãe nos dá outra visão, né? Sim. Principalmente você como médica, né? Eu acho que agora é uma experiência a mais. Né? Sim, meus pacientes falam, nossa, doutora, você já era boa. Assim, a gente gostava muito de você, mas olha, até acho que tá me fazendo uma crítica, né? Mas você tá muito melhor. Aí que bom, gente. Eu acho que a gente tem que evoluir, né? Tem que crescer sempre para melhor. Eu acho que, né, sempre evoluir. Com certeza. Doutora, mas então vamos conhecer um pouquinho melhor você como médica, como escolher sua profissão. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Bom, na verdade, a medicina eu não queria fazer de jeito nenhum, porque meu pai é médico, sempre trabalhou muito, muito, então não via o meu pai. E era uma coisa que eu tinha um pouco de aversão por conta disso. Mas, assim, todos os testes vocacionais, tudo acabava aparecendo a área da saúde, sempre medicina. Hoje, assim, eu vejo que eu estou onde eu tinha que estar, né? A gente não escapa daquilo que é a sua vocação. E aí, devagarzinho, assim, eu me encontrei muito na faculdade, assim, é uma faculdade muito interessante para todas as áreas. É difícil você não gostar de medicina, porque você tem área para tudo, né? Sim. Você pode não trabalhar com público, ou trabalhar com público, em pronto-socorro, ou não, com imagem. Então, assim, é uma coisa muito ampla. E a pediatria, ela foi assim, eu sempre gostei muito de criança, mas muito mesmo, desde pequenininha. Eu falava para minha mãe eu falava, mãe, não é possível, eu queria me ver pequenininha, eu queria me pegar no colo, porque eu sempre gostei de bebê, de criança. Mas eu nunca, assim, nunca pensei em fazer pediatria. Quando eu me formei no meio do ano. E a gente faz estágio no Mário Gatti, né? Eu fiz em Bragança e a gente tinha direito a fazer estágio no Mário Gatti. E aí eu fiz estágio na pediatria lá. Aí uma chefe, que é a Elione, que inclusive foi ela que foi super responsável, ela falou assim, o que você vai fazer nesses próximos 6 meses? Porque residência, prova só tem a partir de janeiro, né? Eu falei, não sei. Vamos trabalhar comigo como pediatra, aí eu te ajudo. E aí eu fui gostando e me achei, me encontrei. E aí tô há 12 anos. Ai, que delícia, que gostoso. E você falou que seu pai era médico, né? Isso, meu pai é geriatra. Uhum. Meu irmão mais velho é cardiologista, né? Meu pai família toda de médico. Isso, e o mais novo fez Bragança comigo, ele é cirurgião geral avançado, faz cirurgia bariátrica, Sei. e ele mora em Bragança. Mas aí a gente tem uma clínica, né, que é do meu irmão mais velho, que chama Clínica Medeiros. E aí meu pai e meu irmão têm o mesmo nome, que é Carlos Emílio, né? Um é o filho, que é o cardiologista, e meu pai, que é geriatra. Que legal. E aí tem várias outras especialidades também de pessoas, mas é uma clínica, assim, que é mais familiar, isso, que a gente só pessoas que são mais queridas, a gente, né, não, tem um outro perfil, né, de ser mais intimista. Que legal, a família toda conseguiu colocar e abrir uma clínica juntos e tá aí.
Nossa, muito bacana. Eu percebi que você tem um sotaque diferente também. De onde você é? Na verdade, assim, o meu sotaque é do Rio, Aham. mas eu nasci em Natal, Rio Grande do Norte. Porque minha família toda é do Rio, meus pais são, e meu pai era médico do Exército, então ele foi sendo transferido. Eu nasci lá e vim para cá com 11 meses. Ele gostou muito da cidade, Sim. acabou indo para reserva, pedindo para sair do Exército, né? Aham. Foi para reserva e aí a gente tá aqui, tá? Eu tô com 39 anos, tem 38 anos que eu estou aqui. Que legal! Nossa, gostoso, né? O sotaque a a gente não perde. Mas não perde, né? Ainda até pega o sotaque do pai, da mãe, não tem como, né? Conviver Ficar muito, o né? R, o porquê, aí eu percebi. Mais misturadinho. Bem gostoso de ouvir. Doutora, então hoje a gente vai abordar um tema aqui, acidentes domésticos, né? Eu pontuei algumas coisas aqui, mas vi que você também trouxe aí uns dados importantes para compartilhar com a gente. Uhum. E se você tiver também algum assunto, algum caso que você vivenciou no tempo que você atuou aí, Tem né? alguns. Tem vários, né? Tem. Acho bastante importante a gente comentar sobre isso. Sim. Então, vou passar a bola para você. Eu tinha pontuado alguns aqui. Antes, aliás, eu queria só colocar aqui um dado que eu puxei do Ministério da Saúde, que diz que em 2022, 8.629 crianças de 0 a 14 anos sofreram acidentes domésticos. Sim. Aqui no Brasil, os acidentes domésticos, eles representam a principal causa de morte em criança, de 1 a 14 anos. Então, é um assunto muito sério, né? E assim, os acidentes acontecem, né? Eles são imprevisíveis, por isso que se chamam assim de acidentes, mas por isso que a gente sempre pede para você planejar. Né? Sempre planejar o ambiente. Então, a gente costuma sempre... você tem que sempre prestar atenção na faixa etária do seu filho, né? Porque tem É claro que tem, por exemplo, quedas, você pode ter em qualquer idade, né? Afogamento também em qualquer idade. Mas, dependendo da idade que seu filho está, você tem maior risco de determinadas situações. Então, quando é bebezinho, por exemplo, maior risco é de sufocamento e queda, né? Então, é muito pequenininho. A gente tem visto, assim, como pediatra, eu te falo que os bebês eu falo que fabricados em laboratório. Porque eles estão muito espertos. Eu já peguei bebê outro dia no hospital, bebê recém-nascido que caiu do trocador. Ou seja, a gente conta que o bebê recém-nascido não se mexe, né? Ele é muito pequenininho, ele não tem ainda funções motoras, não tem um desenvolvimento ainda muito pequeno, e a criança virou no trocador. Então, o pai vai lá, coloca o bebê no trocador e vai pegar a fralda e vira para pegar o lenço umedecido, a pomada. E aí, quando vira, você tem a desatenção com o paciente, e a criança foi lá e virou e caiu e quebrou a cabeça em 3 lugares. Meu Jesus. Então, a gente tem que tomar cuidado que na hora, por exemplo, de trocar o nenê, você tem que ter tudo ali pertinho. Então, nada de se distrair. Depois é que você vai colocar o bebê no trocador. Porque geralmente o trocador é alto, né? Por conta da coluna e tudo mais. Então, você tem que deixar tudo perto para evitar esse tipo de coisa. E nunca menosprezar aquilo que o seu filho nunca fez. Exato. E é capaz de fazer e que nunca fez. Por exemplo, aconteceu comigo. A minha filha demorou muito para virar. Eu achava ótimo, porque era mais fácil de trocar. Depois também que começou a virar, virou uma pimenta, a gente não conseguiu mais trocar. Mas ela foi virar assim mesmo com 6, 7 meses. Então, isso é muito raro. Geralmente eles começam com 4 meses. Então, ela fazia várias outras, né? Ela tinha um desenvolvimento normal, sentou com 5 meses, mas ela não se mexia, assim, não virava muito para um lado e para o outro. E aí, um dia, ela dormindo, ela sempre teve muito problema de sono, muito mesmo, então a gente não podia relar nela, porque senão você acordava. Então, dormiu, eu tinha que deixar. E aí, ela dormiu na minha cama, que é uma cama box, mais alta, eu cerquei de travesseiros, e fiquei ali no mesmo andar. Minha casa é um sobrado. Vi que ela não acordava, eu desci para pegar um copo de água, assim, foi coisa de nem 3 minutos, foi muito rápido. E eu ouvi um barulho. E aí, eu olhei pro meu marido e falei, ela caiu. Aí ele, não, imagina. Eu falei, ela caiu, eu tenho certeza. Quando eu subi, ela estava estatelada no chão. E aí, então, assim, você vê que acontece com o pediatra? Acontece com o pediatra, tá? Acontece com todo mundo, mas a gente tem que prever, tá? Então, assim, saber que não dá para você deixar a criança sozinha ali, ou então colocar num colchãozinho no chão. Eu não devia ter feito isso e aconteceu comigo.
Então, assim, do nada a criança, ela faz um desenvolvimento. Ela anda do nada, ela anda dali um dia, ela engatinha dali um dia, e aí os acidentes começam a acontecer. Então, nessa idade, a criança ainda não se mexe, mas ela pode virar, ela pode rolar, ela pode cair. Questão de afogamento em banho, então tomar cuidado na hora de dar banho para criança, a gente vira ela de costas assim, tomar cuidado para a cabecinha não entrar dentro da água, isso acontece, né? Não deixar sozinha de jeito nenhum quando ela começa a sentar, porque começou a sentar, a gente acha que ela pode ficar sentadinha na banheira e você vai lá pegar o shampoo que você esqueceu. Exato. Que acabou ali, você vai... E o fato engraçado, né? Você sabia que para a criança se afogar, precisa de no máximo, 2,5 centímetros de água. 2,5. Então, baldes. Cuidado, eles adoram brincar com baldes. Teve uma criança que eu peguei no hospital também, que a família, agora que é o fim do ano, as pessoas se reúnem, né? Natal, Ano Novo, e aí fica aquele monte de gente em casa. Todo mundo acha que tá vendo a criança, mas ninguém tá responsável. Então, a gente tem que sempre falar assim, olha, você que tá cuidando dela agora. Eu vou ao banheiro, eu vou sair daqui, fique de olho nela. É você, tá? Suzana, você que é o responsável. Porque se a gente ficar assim, olha ela aqui pra mim, todo mundo se distrai. E aí, exatamente aconteceu isso. A criança estava no meio da sala, acredite, e com um balde de água, um balde, assim, raso, nada demais, molhando a mãozinha, molhando, jogando aguinha, fazendo. De repente, a criança se afogou e ninguém viu. Ela virou para dentro, ficou lá e ninguém viu. Ela conseguiu sobreviver, chegou, né? A gente conseguiu socorrer, mas ninguém sabe quanto tempo que ela ficou lá, porque não lembram, né? Então, tem que tomar cuidado com criança. Que perigo, né? Exato, era um baldezinho com água pequena. Então, a gente tem que tomar cuidado. Piscininha, né? Qual que era a idade da criança aproximada? Olha, eu acho que devia ter um aninho, um pouquinho. Essa fase é muito, né, complicada. Nossa, eu morro de medo. E você também comentou sobre morar num sobrado. Outra questão são as escadas. Exato. Então, assim, começou a engatinhar, a gente tem que ter portão. Portão nas duas extremidades, né? Então, em cima... Eu também moro. Eu lembro que eu coloquei um portãozinho no quarto dos meus meninos. Eu não pus na escada propriamente, porque eu pus na porta. Eu falei assim, na escada eles não vão sair. Eles não vão sair nem do quarto para se aproximar, né? Porque às vezes pode querer empurrar aqueles portõezinhos que a gente compra. E cair direto. Escorregar. Meu medo era já disso. Então, eu falei, vai ficar no quarto. Que se derrubar, eu escuto barulho ainda. Então, ainda dá pra pegar. Quarto, ainda dá tempo de socorrer. Também é uma boa. Mas, né? Porque ele tem que estar bem fixo. Sim. E a criança começa a ficar pesada, ela começa a subir em cima do portão, a pendurar, né? Não, os meus chegaram a quebrar o portão de tanto que eles... Então, tem que ser uma coisa resistente. Também não pode ser uma coisa facinha, assim. Você acha que a criança não vai abrir, porque eles são danados, eles abrem. Outra coisa é o berço, né? A gente vê, assim, tanto que eu escolhi, assim, para minha filha, um berço de tela. Porque o berço, ele tem as grades. Tem que ter grades que não pode caber o intervalo entre você prender um bracinho, prender uma cabecinha. Então, geralmente, aí no máximo 7 centímetros, 7,5 centímetros de distância entre uma grade e outra, porque senão eles podem se machucar. Lembrar que a gente fala muito que quando o bebê nasce, berço bom é berço livre. Então, sem nada. A gente adora uns enfeites. Gente, eu tenho enfeites no berço da minha filha, mas ela não dormia lá. Ela dormia no meu quarto, no bercinho acoplado, assim, na cama, e não tinha nada. Porque tem risco de morte súbita, né? A síndrome da morte súbita do recém-nascido, ela acontece aí por sufocamento. Então, que é uma das causas maiores de morte aí nesse comecinho de vida. Depois ela vai reduzindo bastante, aí começam as quedas, porque a criança anda, começa a engatinhar, e aí a queda sem parar. Então, lembrar que a gente tem que tomar essas precauções, deixar a criança mais, de repente, num EVA, né, o que é uma coisinha mais macia, para que ela consiga, assim, a gente tem que deixar muito o bebê no chão, né, para ele conseguir se desenvolver, os brinquedinhos têm que estar jogadinhos, e ele vai atrás. Cuidado com pecinhas pequenas, né, então pensar bem na questão da recomendação para a idade dos brinquedos, não pode, porque eles põem na boca, eles põem no ouvido, eles põem no nariz. Então, isso é muito frequente, muito frequente. E mais frequente de colocar no nariz são crianças maiores, 4, 5, 6 anos. Até lápis, né? Teve um dia que eu comprei uma caixinha de... Comprei não, veio... Sabe quando você ganha, assim, aqueles livrinhos de hospital mesmo, que vem giz de cera? Pequenininho. Pequenininho, um deles pegou e começou a colocar no nariz.
Aí uma pedagoga comentou o meu vídeo lá, falou assim, olha, compra o jumbo, porque o jumbo ele não consegue entra. pôr. O jumbo é dessa aquele grossura. grosso, é aquele gente, maior. a Eu falei gente assim, nunca olha, eu nunca tinha pensado nisso, porque o que veio o livrinho lá do hospital foi o que eu dei pra ele aqui brincar e colorir, né? Mas enfim, é Sim, uma tem questão, brindes, né? exato. De lojas, enfim, de Não, todo lugar. esses dias, tem o quê? Uns 2 meses, eu peguei uma menina grande, a menina acho que devia ter uns 9 anos, será? 8 anos, foi até surpreendente. Tem uma lapiseira que eu não sabia, ela é de montar. Tem uns gominhos assim, ela engoliu um dos gominhos Ai, meu inteiro. Jesus. E assim, o pessoal acha que a gente, porque tem materiais que são radioopacos, geralmente que tem metal. Uhum. Agora, plástico não tem, a gente não consegue. Consegue Você ver. tem que ficar observando para ver se a criança Vai vai eliminar. eliminar. Né? Então, ou se ela tiver com tosse, né, engasgada, aí você tem que fazer endoscopia imediato. Mas, assim, é uma coisa difícil. A gente não tem endoscopista de plantão o tempo Sim. inteiro. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. Então, peça pequena não pode para criança pequena, né? Então, sempre ver a recomendação do Imetro lá para a idade. Isso é muito importante com a questão dos brinquedos, Sim. tá? E aí aí que mais? Vamos aumentando aí, né? Lembrar então aí começam as queimaduras. Cozinha é um ambiente muito, que a gente tem que ter uma portinha também, a minha cozinha é fechada, porque uma coisa que eles amam é forno, né? E aí você tá com o forno ligado, e eles querem subir, né? Vai na mãozinha. Lembrar que as gavetas tem faca, tem garfo, tem coisas que podem machucar. Então, essa fase, assim, dos cortes também, desses acidentes, tudo para cima, tá? E hoje em dia a gente tem bastante facilidade. Então, você tem aqueles conectores que você vê, acho que no Multicoisas tem, no Maravilhas do Lar. De borrachinha. Isso, eu tenho em todas as minhas gavetas. Mas vou te falar, comigo não funcionou isso. Não, eles conseguiram tirar? Ai, eles são muito espertos, meus meninos. Nossa, eu tô vendo até eu coloquei nos racks, assim, na cozinha, eles nunca tinham acesso, sabe? Eu nunca deixei. Mas no rack da sala, às vezes que eu queria guardar alguma coisa deles, eu não sei o que acontece com aqueles meninos, não funcionou. Mas às vezes é a idade. Mas também, eu acho que é a idade, né? Quando vai ficando maiorzinho, eles já tem uma ficam mais, coordenaçãozinha. Né? E eu acho que a curiosidade, eu acho que um erro também da mãe, no meu caso, assim, foi querer privar muito ele de alguma coisa. Tá curioso? Mostra o que tem ali. Não na cozinha, na gaveta de facas, né? Mas mostra pra criança. Mas você sabe, eu mostro tudo. Que ela perde a curiosidade, aí ela não vai Eu mostro mexer, tudo, até a faca. Eu falo, ó, esse aqui faz dodói, esse aqui corta. Você não quer que faça dodói. Aí eu vou lá e guardo e vamos passar pra cima. Então, cada vez que ela tá crescendo, eu tô passando por uma gaveta pra cima, uma gaveta acima. Mas, de qualquer jeito, eu deixo sempre a cozinha fechada. Só que às vezes você abre, ela vai rapidinho, não tem né? jeito. Lembrar dos produtos, né, de limpeza, que isso tem muita intoxicação, muita. Principalmente quando eles são coloridos, esses que a gente compra que não tem também tarja, sabe? Que são feitos mais caseiros. Criança adora cor colorida, então rosa, principalmente, tem muita intoxicação. E principalmente, dependendo da idade, se tem os borrifadores. Criança adora pegar borrifador. Adora tudo isso. Então, eu pego muito caso, todo plantão tem sempre alguma criança que ingere alguma substância. E eu acho legal até informar aqui que aqui em Campinas a gente tem o Ciatox, que é o Centro de Intoxicação da Unicamp. Lá eles têm um telefone que você liga, por exemplo, tá em casa, você pode ligar, depois eu até passo o número para vocês. Sim, vamos deixar aqui porque isso é uma informação, aconteceu, você não precisa ficar desesperado, você liga e eles, só que por isso que é importante você ter sempre um produto de limpeza que tenham os componentes nele, tá? Que sejam realmente ali liberados pela Anvisa e tudo mais. Porque eles vão perguntar que produto que é. Quanto foi que ingeriu? Tomou um gole, 2, tá? Então, você vai fazer tal coisa. Vai para o hospital imediatamente. Ou não, foi um pouquinho, observa ele não sei quanto tempo. Então, geralmente, eles mandam ir para o hospital. E eles são... É bem organizado, viu? Quando a gente entra em contato, que é o médico que entra no hospital... a gente passa todos os dados, né? Frequência cardíaca, frequência respiratória, como está a criança, o que foi a substância, a quantidade que ingeriu. E aí eles dão as orientações, eles vão lá nos guias deles, dão as orientações, e dali, quando completa o tempo de observação que a gente tem que fazer, eles ligam de volta para saber como é que ficou a criança, sabe? Então, é bem interessante, assim, numa emergência, que o pai não sabe o que foi que aconteceu, ligar lá é bem interessante, ajuda bastante.
tá? Além de produtos, que você falou de produtos de limpeza também, eu acho que medicamento, né? Remédio. Medicamento. Minha casa que eu ganho muita amostra, né? Então E tem bastante. tem bastante medicamento. Então a criança acha que é balinha. Eu tenho um caso meu, assim, que a minha avó tinha um remédio para pressão. Antes os remédios, eles tinham umas capinhas docinhas, sabe? Hoje eles não têm mais, né? E era cor de rosa-choque para menina, né? Então eu olhava minha avó tomando aquele remédio, eu achava o máximo. Um belo dia, minha avó nunca deixava. Um belo dia eu sabia o que eu estava fazendo. Acho que eu devia ter uns 6 anos, uma coisa assim, 5, 6 anos. Eu me tranquei no quarto e a janela do lado de fora ela tinha grade, então ninguém conseguia entrar. E aí eu peguei a bolsa da minha avó e eles viram. Ficou todo mundo na janela. Pelo amor de Deus, Suzana, para! E eu chupei todos todos. Não foi só uma, foram todos. Só que como depois chegava no comprimido e era amargo, eu cuspia. Então depois eu pegava a capinha que era de açúcar. Então não adianta você falar, eu avisei. Não, você não pode deixar perto da criança. Não adianta. Porque, você vê, eu sabia que era remédio dela, mas eu falava, eu vou chupar de qualquer jeito. Eu me tranquei, eu sabia que eu tava fazendo uma coisa errada. E mesmo todo mundo falando, pelo amor de Deus, solta, abre essa porta. E eu chupei todo. Curiosidade, né? Não, mas aconteceu algo parecido lá em casa, só que com os meus meninos tomando xarope. Virou um xarope docinho que parecia mel. Gente, eu entrei em pânico. Imagina se uma criança faz umas coisas dessas. Eles são gostosos, são né? gostosos. A criança, na inocência... Bom, criança normalmente não gosta de remédio. Mas alguma coisa que atrai, ou é docinho, ou é um comprimido cor-de-rosa. Gente, então, que perigo. Tem que ter muita atenção, né? Sim, é tudo colorido. Os remédios são coloridos, né? Eles têm os corantes, né? Então, geralmente é rosa. Agora estão fazendo mais transparente, justamente por conta disso. Mas todos têm a maioria para criança tem gostinho. Então, ele vai lá, ele vai e toma. E se acontece alguma coisa, a criança foi lá e tomou alguma coisa, qual que é o cuidado imediato assim que se faz em hospital para desintoxicar? Como que... Depende muito do caso. Depende muito do caso. Dificilmente a gente faz lavagem, a não ser que seja dose tóxica. Por isso que é legal. A gente sempre entra em contato com esse centro de intoxicação. Isso. Aí a mãe, é importante você saber o quanto que tinha ali, mais ou menos, o quanto que ela bebeu tudo. Olha, o frasco estava cheio e agora está vazio. Não vi nada entornado no chão. Então, bebeu tudo. Quantos ml tem? Aí a gente passa para a pessoa, né, que está lá nesse centro, e ele vai lá, olha, não deu a dose tóxica. Geralmente a dose tóxica ela é muito elevada. Aí se não deu, eles falam, olha, fica observação em 6 horas, pode ter alteração de ritmo cardíaco, então é bom fazer um eletro, acompanhar, dose eletrólitos. Então, baseado no que eles orientam pra gente, é o que a gente vai fazer, entendeu? Eu nunca fiz uma lavagem intestinal, nunca precisei, tá? E agora, com a questão da adolescência, né, a gente tem visto crianças com tentativa de suicídio, né, que tomam muito remédio. Então, a gente não pode, mesmo achando que é adolescente, e às vezes a mãe toma psicotrópico, né, toma os benzodiazepínicos, antidepressivos, e achar que ela pode confiar. Lembrar que é uma fase muito crítica, né, e a gente tem tido, eles estão muito deprimidos, tá? A saúde mental do adolescente está muito adoecida mesmo, né. Então, a gente tem, assim, pais que fazem uso de psicotrópicos têm que manter bem escondido, não pode ter acesso e eles não podem saber onde se encontra, tá? Porque a gente tem tido muita tentativa de suicídio através de tomar esse tipo de medicação, que não é deles, tá? Então, tem que ter bastante controle. Você vê que nem quando cresce dá trégua, a gente tem que ficar de olho sempre. Eu falo, hoje, mãe ainda de 2 meninos de 3 anos, eu falo assim, a cada etapa que a gente vence, que a gente fala, ufa, essa fase difícil passou, vem uma mais desafiadora, mais difícil, né? Imagina a adolescência. Na minha opinião, eu acho que a adolescência é a mais desafiadora. Mas você sabe que quando eu converso com algumas mães já de filhos adolescentes, mães de crianças, de adolescentes, elas falam isso, olha, Evelyn, é porque você não chegou na adolescência. A hora que você chegar, você vai ver, você vai ficar com saudade dessa fase que você está vivendo. E é mesmo, porque, assim, até então, por mais que eles sejam levados, que você tem que eu falo que é um olho no peixe, outro no gato, o tempo inteiro, a gente não relaxa, mas eles são seus, assim, você, né, você tem um domínio sobre o que eles estão fazendo, tudo passa por você. Com adolescente, não.
começa, né, eles começam a procurar outras companhias, eles começam a esconder as coisas dos pais, eles têm vergonhas, eles querem se afirmar mesmo. Então, assim, criar uma identidade diferente dos pais, né, de ser, agora eu sou adulto, e não são. Então, é uma idade muito perigosa, né, que eles se colocam muito em risco, e riscos que às vezes não tem volta, né? Então, sim, esses acidentes, atropelamentos, acidentes automobilísticos, uso de drogas, então isso aí já começa a ficar uma coisa que sai um pouco muito do controle nosso, né? Então tem que tomar cuidado. Com relação à intoxicação, vou falar de uma medicação que que a gente vê bastante acontecer e que os pais não se dão conta. Tem um remédio que chama... Eu não tô falando mal do remédio, não, tá? Ele é muito bom, mas só pode para pessoas acima dos 12 anos, que é o Neossoro. O Neossoro é um descongestionante nasal. E crianças não podem, viu, gente, usar descongestionante nasal de maneira alguma, porque eles podem rebaixar a consciência, pode fazer parada respiratória. Então, assim, não pode, não é liberado. Por isso que a gente fala, mas ele tá com o nariz entupido, não pode colocar nada, só soro. E aí, o que acontece? O nome do remédio é Neossoro. E às vezes os pais se confundem e acham que aquilo é soro fisiológico. E aí, a hora que vão colocar no nariz da criança, faz aquela chuchada, porque quando você vai lavar o nariz... Não, e ele tem uma embalagenzinha que ele não vem praticamente de gotinha, ele é um jatinho, né, quase. E aí, assim, quando você lava o nariz, você não lava com uma gota, você lava com um monte. Sim. E aí você manda bala. Nossa, a gente já pegou muitos casos de intoxicação por nafazolina, que é a substância. Então, é bem sério, tem que tomar bastante cuidado. E geralmente esses remédios, assim, que eu percebo, eles são muito de cabeceira das pessoas, né? E eu acho que esse Neossoro, eu já usei ele muito tempo, ele é viciante. Não, toda nafazolina né? Os vasos constritores, eles são. Hoje em dia tem outros, eles são bons. Eu até às vezes uso em mim quando eu tô gripada, mas é uma coisa que eu já vou desmamando para não ficar, porque se você fica usando todos os dias, tem pessoas que têm obstrução nasal crônica e que usam isso de cabeceira. O meu pai é um desses. Eu tenho uma história para contar também dele, que essa foi seríssima. E sobre exatamente esse remédio. E não foi exatamente o remédio, mas foi um remédio de nariz, né? Então, assim, você tem que tomar cuidado porque ele é de cabeceira. Então, é daquele criado mudo, as crianças têm acesso. E aí ela vai lá, pega, ou toma, ou põe na boca, ou põe no nariz. E é muito... A gente pega muito caso de intoxicação. Pra criança tem aqueles que é de jatinho que só pode cloreto de sódio, né? Que é o soro fisiológico, 0,9% é só o que a criança pode. Então, esses que têm esses descongestionantes não pode de jeito nenhum. E aquele Avames, qual que é a finalidade dele? Não, eles, então, são corticoides nasais. Eles podem, né? São esses que vão tratar a rinite alérgica, a obstrução nasal pelo edema que a rinite causa. Então, eles são indicados. Eles não intoxicam nem nada. E é difícil até pela atomização, porque ele tem ele não é uma coisa Ele é mais difícil até de dar o jatinho. Exato, mas não tem, assim, risco. O problema são os vasos constritores. É que as pessoas antigas, elas usam muito. Elas não vão atrás da causa, de saber a causa da obstrução nasal. Tem muitas coisas a se fazerem antes de você usar o vasoconstritor todos os dias da sua vida, entendeu? Então, tem que tomar cuidado. O meu pai, quando eu estava na faculdade, minha mãe tinha comprado aqueles... eles são aqueles cheirinhos de banheiro que chama Koala, tem uma marca que é Koala, ele é bem concentrado. Minha mãe usava um de eucalipto e eu achava uma delícia. Eu falei, mãe, dá um pouquinho que eu vou levar para Bragança, quando eu fazia faculdade lá, e adorei o cheiro, vou usar para limpar a minha casa. Aí ela pegou e pôs num vidrinho. Minha casa é cheia de médico, então o que a gente tem é remédio, vidro de remédio. Ela descartou o remédio e colocou o cheirinho lá dentro. E me deu para levar. Quando eu fui entrando minha mãe foi me levar no ponto de ônibus, aquilo começou a vazar e o cheiro era muito forte. Aí, meu pai me deu uma bronca, falou, pelo amor de Deus, você vai matar as pessoas dentro do ônibus, deixa esse negócio aqui comigo, qualquer coisa você compra lá e pronto, final. E ok, e levou para casa. A funcionária que trabalha na casa dos meus pais viu aquilo e falou, remédio do Dr. Carlos. Pegou e voltou para a cabeceira dele. E aí, de madrugada, meu pai tem uma apneia do sono, assim, absurda, e ele tem uma obstrução nasal, e até fez uma cirurgia agora recente para desobstrução. E aí, ele, no meio da madrugada, acordou, pegou o remédio e... Aqui, nossa, gente. Ele acordou, eu estou queimando. Teve que ligar no centro de intoxicação para saber. Ele ficou, assim, meses com o nariz lesionado.
Acho que ele até fez uma sinusite crônica por conta disso. Mas foi assim, quase matei ele. Ele falou assim... Mas culpa dele, porque ele não deixa você levar o vidrinho embora. Brincadeira. Ele parece que ficou com cheiro de eucalipto por Acho que ele não quer sentir esse cheiro nunca mais na vida Nossa, dele. foi assim um desastre. Então, Ai, você vê como é que até essa gente. coisa da gente... Isso é um aprendizado. Nunca Sim. guarde um produto num outro vidro que não seja dele. Não reaproveite embalagem de remédio pra nada. Nunca faça isso. Isso é uma das coisas que mais acontece. Principalmente vidro de álcool, que é transparente. Criança acha que é água, bebe, né? Tem alguns, né, água sanitária, essas coisas assim... Geralmente o pessoal, mas e aí? E a intoxicação por água sanitária? Gente, é muito pouca. A criança toma, mas ela é muito ruim. Ela não é palatável. Então, ela consegue dar um gole. Exato. A ingestão é muito pequena. Então, a gente só observa, vê se tem lesões na boca, né? Alguma coisa que fez. Nessa questão da criança cuspir, teve um dia que eu corri com um dos meninos pro hospital achando que ele tinha tomado acetona. Mas ele não ia tomar. Péssimo, ele ia estar se assim, matando de chorar. Sim, não, o que acontece? Eu vi que eles começaram a brincar, um descuidinho meu, voltei lá, o meu sofá um pouco molhado, o vidro vazio, e aí ele começou a tossir engasgado. E eu falei, pronto, esse menino tomou. E aí no que ele cuspiu, que ele tava engasgado, ele tava comendo uva. Saiu a uva. Saiu um pedaço de uva com sangue. Eu falei, pronto, esse menino, o que ele aprontou? Só que eu acho que ele machucou, tava com a gargantinha infeccionada. Sim, você pode machucar. Né? E aí ele engasgou com a uva. Eu acho que ele assustou quando eu vi lá e eu cheguei, o que você está fazendo? Aí já engasgou mais ainda, né? E aí quando ele deu aquela cuspidinha da uva com um pouquinho de sangue, eu falei, pronto, tomou acetona. Eu fiquei em pânico, a gente ficou umas 4 horas no hospital lá, mas graças a Deus não tinha nada. Não tinha nada. Mas, acetona assim, é muito ruim, né? Eu não ia tomar, eu falei assim, Evelyn... Mas depois a gente começa a refletir, é que na hora você te fica dá um desesperada. desespero, Mas depois eu falei assim, gente, ele não ia tomar acetona, olha o cheiro disso. Ele não seria tão louco de E é isso que eu falo, assim, a gente sempre desespera, toda mãe desespera, a Suzana mãe também desespera. Mas eu sempre começo, por isso que eu acho que mãe pediatra é até mais difícil, porque eu entro em desespero e depois eu falo, calma, você tem que se acalmar, porque é você que é o centro, se você tiver calma, tudo fica calmo ao seu redor. A gente tem que manter a calma para a criança ficar calma. Sim. Então não adianta a gente desesperar, a criança caiu, peraí, né? A queda é uma das coisas que a gente, todo mundo fala, eu vou ter que levar para o hospital, né? Isso é uma coisa que me perguntam. Não, gente, não é toda queda que a gente precisa levar para o hospital. O que acontece? A criança cai, as duas únicas coisas que a gente presta atenção vomitou e desmaiou, ok, aí você tem que ir para o hospital, tá? Então, claro que a criança às vezes começa a chorar sem parar, né? Ela cai, chora, e aí ela chora até vomitar, né? Sim. Acontece, né? Que Sim. ela chora até que ela dá aquela náusea e vomita. Esse vômito não, mas você tá vendo que a criança já vomitou várias vezes, hospital, tá? Sim. Não vomitou e não perdeu consciência, dá para você esperar, aguarde e observe a criança por 72 horas, por 3 dias, como é que está o estado geral dela. Ela mudou, olha, doutora, ela tá esquisita, desde que ela caiu, ela tá esquisita. Ou muito irritada, ou muito sonolenta, aí vai para o hospital, porque a gente vai ter que fazer tomografia. Raio-X não mostra nada. A gente precisa ver o que acontece lá dentro. E por que a gente não faz tomografia em todo mundo, né? Que a pergunta, mas não pode fazer uma tomografia? Não. Tomografia são 200 raio-X na cabeça. Então, você não vai irradiar uma criança à toa, sendo que ela cai toda hora, né? Então, a gente tem que ter os critérios para fazer a tomografia, que são esses 2 critérios. E, claro, que a história do trauma. Então, é diferente uma criança cair da própria altura... E é diferente de uma criança cair de um lance de um beliche, lá de cima, né? É uma queda importante. Sim. Então, são essas coisas que você tem que ficar analisando. Criança pode dormir depois da queda? Pode, tá? Isso é uma lenda. Todo mundo fala assim, não deixa dormir. Pelo amor de Deus, pode, gente. Até porque a criança chora, fica super estressada, adrenalina lá em cima. A hora que ela acalma, o que acontece? Fica com sono. Exato. Então, deixa a bichinha dormir. E se você fica tentando acordá-la, você deixa ela mais irritada, a gente perde o parâmetro da consciência, tá? E o desmaio, o sono que a gente fala que o trauma dá, não é bem um sono, a criança apaga mesmo. Ela tá, de repente, ela não consegue ficar acordada, é um negócio esquisito, sabe? Você vê que é diferente. Sim. Então, são essas as questões aí, aproveitando o gancho, tá? Lembra das piscinas, pelo amor de Deus, agora no verão.
tá? Nossa, eu ia falar. Então, assim, afogamentos. Olha, eu peguei um afogamento no Círculo Militar, eu sou sócia lá, e a criança tinha uns 4 anos, mais ou menos. Verão, piscina lotada de gente, lotada. Os pais foram, assim, achava que tava com um, tava com outro. O pai foi pegar, a mãe foi pegar, acho que uma coisa na cantina. E um monte de gente, ninguém viu. De repente a criança banhando do lado das pessoas, das outras crianças. A criança saiu praticamente morta da piscina. Aí tinha um oficial do exército lá, fez uma massagem maravilhosa, eu fui ajudar ele e tal, mas foi ele que salvou. Eu só falei, não para, que essa criança ainda não tá respirando. E aí a criança sobreviveu, graças a Deus, tá super bem. Mas assim, mesmo dependendo do grau de afogamento, a criança fica com sequela neurológica. Então, assim, hipóxia cerebral, faltou oxigênio para o cérebro em criança, pode dar retardo do desenvolvimento para o resto da vida. Então, gente, claro, falecimento, que é o mais grave de todos, mas também sequelas severas, né? Sequelas de deixar a criança um vegetal mesmo, tá? Então tem que tomar cuidado, a piscina tem que estar sempre cercada. E o tamanho da cerca tem que ter pelo menos 1,5 m, tá? Para que a criança não pule. Ela não pode ter degraus, coisas que ela possa escalar e virar. Não confie. Isso desde bebezinho. Teve um caso de um pai que foi pra piscina com um bebê de 6 meses para ficar lá. O pai, cansaço que um bebê traz pra gente, né? A gente menospreza isso. Ele adormeceu com o bebê no colo, o bebê escorregou e ele morreu afogado. Ai, meu Deus. Então, são histórias extremamente trágicas que a gente não quer que aconteça. E acontece. Então, gente, pelo amor de Deus, piscininha, tá? Ah, não, tô brincando na piscininha. Lembrar que criança precisa de 2,5 cm de água para se afogar. E mesmo com boia, a gente tem que ficar de olho, né? Tem que eu ficar. lembro que teve A boia vira. A boia vira. A boia vira, a criança não sabe. Então, tem que tomar muito cuidado com o afogamento, tá? É uma das maiores causas, tá? Afogamento e queda. Queimaduras. Então, em época de churrasco, peguei um caso, que esse foi chocante para mim, assim, foi uma das coisas que eu sou muito calma no pronto-socorro. Realmente, eu fiquei imóvel, me deu tanto nervoso que eu não aguentei, que foi uma queimadura, era um aniversário de família, e álcool líquido, a pessoa acendeu, assustou, foi para trás, aquilo pegou fogo numa toalha que ele estava usando, assim, para abafar o fogo, ele jogou a toalha para trás, caiu em cima da cabeça da criança, a criança queimou inteira, na verdade, aí depois caiu em cima da tia dessa criança, que tinha um cabelão, o cabelo dela pegou inteiro fogo, assim, os dois foram gravíssimos, foi lá para a UPA do Anchieta, onde eu trabalhava, a criança depois foi para a Unicamp, foi para aquela unidade acho que é Limeira, que é de queimados, ela acabou falecendo depois de uns 15, 20 dias. Mas o que me marcou é que, assim, até pra gente pegar na criança, era uma dor incrível. Imagina a dor, você queimou um dedinho na panela e a gente não tem o que fazer, né? Assim, você não tem, a queimadura é uma coisa que a gente não tem muito o que fazer. Então, lembrar, isso é muito importante. Cozinhar com criança no colo. Gente, a gente quando é mãe, você tem que fazer mil coisas ao mesmo tempo. Isso. E você com dois ainda por cima. Não, e assim, tem gente na internet, no Instagram, que acha bonito tá lá fazendo videozinho pra falar que consegue, que dá conta, ficar com a criança isso cozinhando. Pra mim já começa por aí. Eu acho que eu não tenho gostado, assim, eu postava muito mais, eu não posto mais tanto. Porque eu tenho achado que o Instagram tá passando, as pessoas passam tudo que a mãe pode fazer. Nossa, e como ela faz, né? Ela tem 2, 3 filhos, ela cozinha, ela faz arroz, feijão, ela dá banho na criança, ela tá bonita, ela vai trabalhar, ela dá conta de tudo. Sabe, eu com uma, tenho vontade de me jogar pela janela, tem hora. Então, assim, isso passa o quê? Que aquela que não tá conseguindo é incapaz, né? Isso deprime. Eu tenho pego mulheres deprimidíssimas no consultório, que a gente tem que conversar. Não é assim, a vida real não é assim. Eu não posso, se a minha filha não fez, eu só posto que dá certo. Né? As pessoas só postam que dá certo. A gente não posta que minha filha não dormia. Tem muita coisa que é meio de fachada, é só pra, né? Exato. Só que as pessoas olham aquilo como, poxa, ela consegue, por que eu não? Né? Então, a gente tem que tomar cuidado.
Nossa, o que eu puder fazer para os meus filhos não entrarem na cozinha. Não pode. Gente, Na toda cozinha, vez de que eu tô jeito na nenhum. cozinha, eu já falo assim, ó, vai Não pra se sala, não cozinha. fica Peguei aqui. agora, isso foi o quê? 33 semanas no centro médico. Uma mãe estava, acho que fervendo o café, a água do café, a criança se debate, ela se debateu, virou em cima da criança. A dor que a criança, né, gritava, e você sim, vai fazendo medicação, mas ela está sentindo tudo, até você conseguir tirar um pouquinho, dar um pouquinho de conforto para ela, demora. Então, essa criança que veio muito queimada, a gente sedou profundamente, e ela foi para fazer os curativos, sedação de intubação, ela estava entubada e tudo mais, ela reagia toda vez que a gente tocava nela. Então, você imagina a dor que essa criança estava tendo. E a mãe chorando, coitada, sabe, assim, chorando dessa menininha do café, né, da água do café, ela chorava. Não adianta, assim, eu entendo, fiquei com muita peninha dela, mas a gente tem que prevenir. É melhor prevenir do que remediar. Sim. Então, jamais ache que você põe a sua filha no sofá, põe a sua filha no chão, vai lá e vai fazer alguma coisa. É porque na hoje cozinha. fala-se muito de, tipo, vamos deixar a criança aprender, vamos cozinhar com a criança, vamos ensinar. Gente, depende do que é. Não coloque nada criança perto de fogão, né? Cozinhar sempre profundo, né? Lembrar de quer sempre fazer as alguma bocas... coisa? Deixa a criança colocar na tigela, misture alguma coisa pra assar um bolo, mas ó, forno, panela, fogão. Isso, Você. de repente faz uma farinha de trigo Não é? com água, deixa ela ficar mexendo enquanto Brincando, você tá você fazendo. tá fazendo. Exato, ela na mesa, você ali na cozinha. Nossa, Então, toma cuidado com determinadas sim, coisas. eu Existe morro de risco, medo. existe risco para tudo. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque depois que acontece, pode não acontecer, mas quando acontece, a gente fica, ai, não devia, ai, não devia. E não devia, não é? A cozinha a cozinha e o banheiro são os dois locais da casa que mais tem acidente. Então, o banheiro, lembrar da privada, né? Que a criança pode Pode cair. emborcar e morrer afogada ainda por cima. Então, Criança adora um vaso sanitário. Adora um vaso sanitário. Levantar, abaixar, Levantar, baixa. entrar, ficar brincando, bater na mão. Isso, o banheiro às vezes está molhado, ela escorrega, pum, cai para dentro. Já é. Entendeu? Então, peso, lembrar de tapetes antiderrapantes, né? Para tentar deixar sempre o ambiente seco. Tem uma série de coisas assim. Lembrar dos quartos e janelas, pelo amor de Deus, sempre teladas. Nossa. Sempre teladas. E assim, não deixar móveis que a criança possa escalar para, né? Porque tem quedas de janela. Olha, na minha casa não tem tela, porque a minha janela veneziana, ela tem aquela grade que já vem na própria janela. Mas o meio, para você poder ter acesso a abrir e fechar a janela, passa uma cabecinha de criança ali. Esses vão, você lembra daquela criança que caiu num vão de banheiro? Era um vãozinho assim, então até aquelas janelas Sim, assim, elas passam. Passa. A criança morreu porque pendurou ali. Ai, meu Deus. E foi acho que foi do 8º andar, alguma coisa assim. É muito trágico, né? Então a gente tem que ter, assim, aqui a minha casa também, como eu não tô ficando lá, não tem tela. Mas eu deixo ela sempre fechada, sempre, e ela é difícil, até eu não consigo abrir, então eu acho difícil ela conseguir. Mas assim, móveis que a criança possa pendurar, alcançar e subir, porque eles falam escadinha. Sim, né? o meu filho conseguiu subir na minha cama, que ele foi no meu quarto, minha cama também é alta, ele subiu na janela e ele sentou nesse espaço, e aí ele ficava empurrando o corpinho pra frente. A hora que eu vi, porque assim, um minutinho que você dá as costas, a criança parece que já fez aquela arte toda pra te deixar de cabelo em pé. Quando eu vi aquilo, sabe quando te gela a alma, assim, de ver a criança pendurada pela cabeça? Se a cabeça não passar, pelo menos fica pendurada. E o medo? Dá um nervoso, assim, Eu absurdo. falei assim, não, ó, longe de janela. Então, eles começam a querer subir na janela lá do meu quarto, eu já fico de olho, tiro. Ele quer dar bom dia, eles adoram fazer isso domingo de manhã, abrir a janela do meu quarto e sair dando bom dia pro condomínio, sabe? Eu falo assim, então tá, só dá bom dia e tchau. Isso. Sai da janela. Fecha a janela. Fecha a janela. Outra coisa são, assim, televisão, móveis que tem que estar bem fixos, porque a criança adora puxar e cair em cima Uma delas. sapateira não caiu em cima dos meus 2 meninos. Nossa, eu fiquei louca. É esse tipo de coisa. A gente tem que ficar assim. olhando. Meu marido ele é muito mais do que eu, viu? Ele olha, isso é risco. Então, você tem que olhar o ambiente, o que é aqui que eles podem fazer de arte. Então, a gente tem que estar sempre olhando para ver o que não cai na criança. Se puxar a televisão, cai em cima. A criança cai. Ou trauma, ou realmente é pesado demais. E né, pode levar até a falecimento. Então, a gente tem que ter bastante cuidado. Sim. Eu lembro que quando a sapateira caiu em cima dos dois, eles tinham, acho que 1 aninho e pouquinho. Ficava abrindo a gaveta e fechando uma sapateira que a gente tinha na casa da minha mãe. Falei, mãe, essa sapateira não pode ficar aqui no meu quarto mais, que é no meu antigo quarto.
não quero essa sapateira aqui mais. No mesmo dia já postei, está à venda, já vendi. Eu falei assim, não, depois desse trauma, graças a Deus não aconteceu nada, sabe? Mas assim, pensa os dois estatelados no chão com uma sapateira em cima. A minha filha caiu, meu pai tava olhando, né? Meu pai super distraído, a fruteira de metal Sim. caiu em Ai, cima meu dela. Deus, que medo. Então ficou com o olhinho roxo, né? E tudo mais. Então, assim, é um segundo. Puxa, né? É um segundo. Então, a gente tem que ficar, você falou de fruteira, aí eu lembrei da minha mesa de jantar também, né? Sempre do lado ali eu tenho um vaso em cima, fica de olho. E a minha mesa é de vidro, daquelas que tem só uma borrachinha para segurar. E nas minhas duas mudanças, quando você tira uma vez e bota de novo, Ela já mesmo não que fixa mais, mesmo né? que você coloque uma borrachinha nova, parece que não é a mesma coisa, sabe? E esses dias, há um tempo atrás, né, eles tinham acho que uns 2 anos, eles adoram pular em cima da mesa. Aí teve um dia que a tampa quase virou, eu quase tive um treco. Eu falei, gente, esses meninos vão me infartar um dia desses, De hein? repente, Então, de quer dizer, repente assim, ó, entra no pulando em pé. cima da mesa. Imagina se uma tampa de vidro, um tampão daquele cai com a Não, criança. aquilo ali, O risco daquele ele vidro quebra em cortar. pedacinhos, né? Eu tive um acidente, tava de férias em Maceió, no hotel, aquelas portas blindex, que são outra coisa que a criança adora abrir, Bater, bater e fechar. tudo mais. Ela trincou e espatifou em cima de mim. E é um monte de caqui. Nossa, me cortou inteira. Eu pus a mão aqui, ela cortou o meu dedo, cortou o tendão, tipo, a cirurgia, quase perdi o movimento da mão. Então, assim, é muito sério. A criança bate a porta toda hora, então você tem que estar sempre... Box, né? Box. Todo mundo tem box hoje em dia, né? Box de vidro. Então, Sim, tem que tomar bastante cuidado. O negócio corta tudo, tudo. tudo. Nossa, é verdade, doutora. A gente está quase chegando no fim do nosso podcast. O que mais a gente tem aqui? A gente já falou de sufocamento, queimadura. Eu pesquisei, era sufocação. O certo é sufocamento mesmo, né? Sufocamento. É porque eu li uns 3 sites que falam sufocação. Eu falei, nossa, será que tá É certo? estranho, né? Eu acho que não faz sentido. Mas enfim, afogamento, choque elétrico. A gente já falou em intoxicação. Choque, acho que a gente não falou, A gente né? não falou de choque elétrico. O choque, assim, o que a gente tem que prestar bastante atenção, vai naqueles dispositivinhos de segurança que eu falei, é tampar todas as tomadas, tá? Então, as tomadas sempre estarem tapadas e é difícil a criança conseguir tirar, porque acho que nem eu consigo. Uhum. Então, meu irmão, por exemplo, quando criança, minha mãe tem uma faca até hoje, com a faca toda detonada, que ele enfiou para mostrar de exemplo, olha o que acontece quando você coloca. A criança adora ficar, ainda mais a gente com celular, carregador para tudo quanto é lado. Uhum. Lembrar que, às vezes, isso Pôr o constantemente... carregador na boca. Exato. Então, a gente deixa o carregador na tomada, Uhum. né? E aí só E pega o carrega. fio e depois você desconecta ali. E a criança tá lá com o cabinho na boca. Então, tem que tomar bastante cuidado. Então, é interessante tampar todas as tomadas, eles têm aqueles dispositivinhos, e depois até é difícil de tirar. Você tem que Sim. tirar lá com uma faquinha para colocar. É meio infernal, sabe? Mas é uma das coisas que você ajuda. Elas colocam um brinquedinho, colocam alguma coisinha ali acabam tomando choque, geralmente. Ficar tirando as coisas que ficam necessariamente ligadas na tomada, ficar exato. colocando e tirando. Não pode, fio desencapado, então tem que tomar bastante cuidado. Secador de cabelo no banheiro, com a banheira da criança. Nossa. Então, de repente, ela acha aquilo super legal e aí pode matar alguém ali eletrocutado. Quem puder tirar o secador do banheiro, inclusive, deixar no quarto, só levar pra lá quando, né? Até ontem eu tava vendo uma notícia sobre isso, parece que tiveram duas crianças que estavam empinando pipa. E a pipa enrolou no fio, elas foram tentar. Isso tem bastante tempo. A notícia era que essas duas crianças ficaram incapazes porque elas tomaram um choque de acho que 14.000 volts. Nossa. E sobreviveram as duas. Chegaram no Mário Gatti. Foi no grupo do Mário Gatti que eu trabalho lá também. E aí elas sobreviveram, mas tiveram os membros amputados. Então, assim, aí estavam participando de uma Paralimpíada de natação, uma coisa assim, que eles estavam se destacando nisso daí. Mas você vê como é muito sério, né? Então, foram eletrocutados. Então, prestar atenção nessas brincadeiras com pipa também, né? Então, você vê que... Até cerca elétrica em casa. Eu não sei se a cerca elétrica acredito perigosa. Que também. Ela não chega a matar, mas ela dá um choque bem potentinho, né? O objetivo é a gente não machucar a criança. Sim. Exato,
Então tem que ficar de olho, que é difícil a criança ali subir mas as pequenininhas, né? Mas pode acontecer. Então sempre ficar. A verdade é, Ai, criança hoje criança tem que estar de olho, entendeu? né? Então é isso. Ela nunca pode estar sozinha, ela tem que estar sempre com um acompanhante. E esse é o segredo da coisa. E o problema é isso daqui. A gente fica o tempo todo cuidando da criança de olho no celular. E me coloco nessa, porque ainda como pediatra, todo mundo, eu né? recebo muita mensagem, assim, eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho tempo de responder. Então, a hora que eu tô mais calma é que eu vou. E, na verdade, eu tenho que estar com a atenção da minha filha, né? Então, várias vezes ela já caiu da cadeira, já isso, porque eu não tava de olho. Então, fica o alerta. A gente falha, assim, mas a gente tem que se cercar para que não aconteçam acidentes graves e que deixem sequela para a criança ou, fatalmente, até a morte. Sim. Né? Tem que ficar de olho. Então, certo. Mais um aqui, rapidinho. Quanto tempo a gente tem? Uns 8 minutos. 8 minutos? Então, acho que dá tempo da gente falar aqui de acidente de trânsito. O atropelamento, né? Acidente de trânsito, atropelamento. Os dois já pegam junto, né? Então, atropelamento é aquela história. A criança, ela vê alguma coisa ali, ela tem um rompante, né? Então, a gente tem que estar com essa criança assim. O que eu recomendo? Você pode estar andando bem segura com a criança na mão no chão ou no carrinho. Eu gosto muito que a criança esteja sempre andando no carrinho, se tiver idade. Mas na hora que você for atravessar, você pega ela no colo. Sempre pega ela no colo. Nada de ficar dando a mão dada, porque de repente ela te puxa e ela sai, é a questão do atropelamento. Então, isso aí acontece demais, crianças atropeladas. Nada na frente do carro, nem atrás. Isso, exatamente. Então, tem que ficar assim, toda vez que você for atravessar, sempre com a criança no colo. E, em casa também, né, doutora? Tipo assim, você pode atropelar saindo da garagem ou não. Sim, já aconteceu uma coisa comigo uma vez, que toda vez que eu sonho com isso, eu falo assim, olha, sei lá, me dá um frio na barriga. Eu tava na casa da minha mãe, a casa dela tem uma rampa e vai pra garagem. E aí eu não estacionei direito, porque assim, eu ia colocar meu carro mais pro fundo, que tava todo mundo lá, ia vir outro carro pra pôr atrás. Mas a minha mãe falou assim, para na garagem aqui, vamos tirar os meninos do carro, eles eram bebês. Tinha, sei lá, 3, 4 meses. Nossa. No bebê conforto. E aí, vamos tirar os meninos e as compras, tinha passado na padaria, vamos tirar as coisas que depois você põe o carro lá pro fundo. E eu não pus o carro muito pra frente, o pneu de trás ficou meio levantado. Meio na rampa. E eu não puxei o freio de mão e não pus o carro automático, eu não coloquei ele no ponto morto lá, né? Eu deixei ele parado. Que medo. E aí, tirei um bebê. E às vezes eu sempre tirava um bebê, punha no chão o bebê conforto. Porque o bebê conforto você põe em tudo quanto é lado, né? Lugar, E aí eu pus o bebê conforto de um lado, minha mãe saiu. Eu falei assim, eu vou pôr um neném lá dentro. Minha mãe sai com as sacolas, eu botei o outro neném dentro de casa. Falei, vou voltar pra pegar o outro. Quando veio minha mãe, falou assim, o carro está descendo. O carro desceu a rampa, estourou o portão. Faltou isso aqui pra bater no portão do vizinho do outro lado. E o outro bebê dentro do carro. E o outro bebê dentro do carro. Eu sei que a hora que minha mãe falou assim, o carro está descendo, eu, sei lá, de onde veio aquela força. Porque eu saí correndo, abri o carro, a primeira coisa que eu fiz foi botar o pé no freio, mas ainda assim, o carro estourou o portão, quebrou tudo. E eu falei assim, pensa se eu só botei o outro neném no chão, a porta da frente estava aberta, e a porta vem, arrasta o outro bebê. Sabe, começa a passar um monte de coisa na cabeça. A Cristiane Torloni perdeu um filho atropelado, um dos gêmeos, inclusive, né? Exato. E tem um outro ator que ele morreu também, jovem, ele fazia, não sei qual que é o nome dele, ele era russo. E ele morreu porque um carro desses automáticos, ele perdeu ele estava no freio, mas ele soltou e prensou ele na parede. Então, assim, teve um colega do meu marido também, mas ele também aconteceu isso. Então, tem que tomar cuidado. Outra coisa é lembrar que transportar criança é sempre em dispositivo de cadeirinha. Tá? Então, lembrar pelas idades. Tem cadeirinha, bebê conforto. Inclusive, o eu tenho essa informação aqui, ó. Posso ler aqui? Pode, não sei se você trouxe. Pode sim. Agora, se você trouxe, quiser comentar. Pode falar primeiro você. Eu tinha colocado lá a lei das cadeirinhas. Isso, eu ia colocar aqui de 0 a 1 ano, bebê conforto voltado para trás. É que eu dei uma resumida aqui. A partir de 1 ano, usar a cadeirinha voltada para frente. De 4 anos, já pode usar assento de elevação com cinto de segurança de 3 pontos, né? No banco traseiro. E após 7 anos...
Isso. E após 7 anos e meio já pode usar apenas o cinto de segurança de 3 pontos. Sentar no banco da frente só depois dos 10. Isso. Às vezes até depois dos 12. E aí você tem que ter pelo menos mais que 1,45 m para usar o cinto de segurança. Na Europa, ainda que no Brasil, ele é mais... A gente é mais branda a nossa lei, tá? Lá eles falam que a criança tem que estar sempre voltada o máximo que você puder para trás, olhando para trás, sempre. O local mais seguro para você colocar a cadeirinha ou o bebê conforto é sempre no meio, tá? É o local mais seguro. E eles são bem rígidos lá, assim, eles têm que, assim, o máximo que você... Porque na hora de você impactar, a criança não vai para frente, ela vai para trás, né? Ela fixa na cadeirinha a hora que você freia, é um movimento contrário. Então, tem menos perigo de sequela. Aconteceu agora o acidente daquela Boca Rosa, aquela blogueira, né? Ela teve um acidente super sério de trânsito e ela foi pro hospital e tudo mais, o filho dela foi salvo pela cadeirinha, ele foi para casa direto depois do acidente e ela ficou internada. Então, você vê, a cadeirinha salva vidas mesmo, e a gente tem que prestar atenção e deixar sempre bem fixa. E eu vou dizer, como mãe, dificílimo, né? A minha filha sempre berrou horrores para colocar, é um desafio. Ela tira os braços, fica só presa e não tem o que eu faço, eu deixo bem preso. Mas tem que ser usado, não pode ser nem daqui até ali, porque a gente pega muito acidente de trânsito. Eu peguei uma criança que voou, indo assim, tô indo da minha casa para casa da minha mãe, que é aqui perto, e a criança voou para o para-brisas e achatou, perdeu até pedaço de pele mesmo, teve que fazer enxerto, isso, teve que fazer enxerto. Então, é muito perigoso, a gente não pode deixar a criança vencer, sabe? Então, eu às vezes sou muito brava, é estressantíssimo, minha filha não é fácil. Então, isso eu falo como mãe, assim, minha filha não é boazinha, tá? Mas a gente tem que, assim, não deixar eles vencerem, porque depois é um arrependimento só, né? E essa questão da cadeirinha, eu queria até pontuar uma coisa também, porque os meninos hoje, eles ainda têm a cadeirinha, mas a gente já comprou um booster pra ele, que é só assento. O assento de elevação. Mas a gente comprou porque durante uma viagem ele passou mal, vomitou na cadeirinha, a gente tinha como conseguir daquele jeito. E aí a gente, no caminho, achou uma van, compramos lá um assento pra ele. Só que aí, legal, já vamos trocar dos dois, deu certo, já estão na idade, já podem usar. Só que a hora que deu sono, não tinha apoio de cabeça. Então, quando alguém for comprar algum assento, dependendo da idade, ainda já comprar aquele que tem um apoio de cabeça, porque a criança dorme. Eu gosto. A cadeira que eu tenho é até 36 quilos, né? Então, quer dizer, dá bastante aí. É uma criança bem alta. E justamente porque eles caem, até com a cadeira, ela cai para frente, cai para o lado. Então, eles ficam um pouco desconfortáveis, né? Então, vale a pena mesmo, é boa dica. Eu pensei nisso, porque eu falei assim, já vou botar minhas cadeirinhas à venda. Apesar de que eles vão usar ela por muito tempo ainda, que também é gostoso, assim. Mas a hora que tava só no assento e começou a dormir, não tinha onde apoiar. Eu falei, não tá na hora ainda. Não dá. Né? Doutora, é isso, nosso horário já está encerrando. Só queria perguntar para você se você quer deixar algum alerta, alguma dica para as mães, reforçar tudo que a gente já falou para a gente finalizar aqui. Bom, então, dicas, lembra sempre agora no verão, gente, que é muito importante, sempre ter alguém olhando a criança, tá? Eu acho que a dica principal, além da gente ver as questões das proteções todas que eu falei aqui, é lembrar que criança tem que ter sempre um acompanhante, tem que ter sempre alguém olhando, tá? Então, não fique, gente, olha ela aí, não, denomina, você, fulano, vai cuidar dela enquanto eu tô indo ali, ok, então tá bom. Então, a gente fala até que conversa em alça fechada, que é assim, ok. Então, ela me deu a resposta que ela sabe que é ela. Então, sempre responsabilizando alguém. Lembrar, então, todas essas dicas e principalmente agora, cercar a piscina, não menosprezar a quantidade de água que seu filho está brincando, porque pode acontecer de afogar em 2,5 centímetros de água, que é isso daqui, tá? Então, prestar bastante atenção e sempre sob supervisão, tá? Sim. Acho que é isso mesmo. Bacana. Então é isso, vamos encerrar aqui na câmera central. Gente, esse foi o nosso episódio de hoje, onde a gente falou aí sobre acidentes pessoais com a doutora Suzana Medeiros, médica pediatra. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, doutora, por compartilhar todo o seu conhecimento com a gente e esse alerta importante para as mamães e papais, né? Ver se a gente consegue reduzir um pouco, né, os acidentes. Então, gente, até mais, até o próximo episódio. Tchau, obrigada. Tchau.